A gente tem alguns números do jogador, então, com a camisa do São Paulo nessa temporada, né? Foram 50 jogos, o 7º no ranking do time. Fez 5 gols, participação em gols, ele foi o 7º. E dribles certos por jogo aí é curioso, né? O segundo jogador com mais dribles certos por jogo, essa é a média de 2,2. Vale, assim, essa disputa toda? Porque isso, de fato, não é, Natália? Agitou, assim, o mercado paulista nessa última semana. Ou deu uma esquentada nos ânimos justamente durante o Natal. Sabe por quê? O que você acha? Porque há uma escassez muito grande de posição. Dessas posições de laterais no Brasil. São poucos os times que têm bons laterais titulares e reservas que deem, assim, uma qualidade ou não caia muito a questão técnica da equipe. São raros. O Caio Paulista, ele não é lateral de origem. Ele foi adaptado a lateral e deu certo. Então a gente vê que há uma escassez muito grande. Agora, entendo a chateação pelo lado do São Paulo, entendo o movimento do Palmeiras de contratar, porque deve negociar um dos seus atletas e está compondo elenco, mas a gritaria geral, não. Mas eu acho que é mais... E também pela situação, né? Essa coisa de tirar um jogador que estava, apalavrado e tal. Acho futebol é dinheiro e contrato assinado. Eu acho que mais do que o jogador, né? Mais de quem Sim, é a forma. A forma ou a situação, né, Marra? Primeiro que sim, o Caio Paulista, a primeira coisa que eu penso, ele não tem culpa da escassez de notícia dos últimos dias por causa da entre-safra, né, assim, de muitos clubes se movimentando, a data de contrato muitas vezes é data de final de ano, né, início do ano. Em alguns momentos eu tenho percebido que ele tem sido até humilhado, assim, tá? Mas por causa, tudo isso por causa do jogador. Cara, assim, calma, ele é um profissional que trabalhou. Aí eu acho que tem desdobramentos. Ele chega no São Paulo valendo bem menos do que ele sai de São Paulo. Então aí, esse valor que o São Paulo deu a ele. Sim. Claro, ele aproveitou a oportunidade, mas eu acho chato também o desdém e a relação que fica estranha entre empresário e clube, sendo que o clube valorizou. Tratar jogador como produto é uma coisa estranha, mas nesse caso eu vou para deixar bem claro, né? O clube valorizou o produto. Né? O Caio Paulista saiu valorizado no São Paulo e ele fez por onde? Ele jogou bem no São Paulo, ele fez bem. Aí, desdobrando ainda mais, ele jogou bem a ponto dele despertar interesse de outros clubes. E é muito digno que o Palmeiras tenha interesse nele. E aí, me parece muito claro que o São Paulo não soube conduzir bem a coisa. O São Paulo talvez tenha, por mais que tenha falado nos bastidores que ia exercer o direito, que ia comprar e tal, talvez o São Paulo tivesse, assim, esperando algo cair do céu ou ficou meio... Não, vamos tentar barganhar aqui, vamos fingir de bobo, vamos ver. Eu não sei, eu não estou lá dentro, eu não pago as contas e não estou na reunião. Mas a minha suspeita é, o cara tá dentro do clube, você não pode perder o cara. Sim. Entende? Mas por essa relação e valorização, empresário e jogador deveriam ter sido mais claros com o São Paulo? Pode ser, Bruno, mas parece também que foram, né? Tá. Que sim, queria ficar e que tinha interesse, e que o São Paulo foi demorando a resolver. Então acaba sendo até um prejuízo duplo. Um na parte técnica, Sim. você perde o seu lateral titular. O outro vou ganhar um dinheiro com o Wellington. Não, você vai ter que botar mais dinheiro no Wellington para renovar o contrato. Então... Natália, do lado do Palmeiras, porque você destacou que existe uma escassez, né, de jogadores com essa qualidade aqui no futebol brasileiro. No caso do Palmeiras, ele tem 2. Sim. Passa a ter 3. Você acha até que o Caio é melhor que o Piquerez e que o Vanderlan? Não. Não é, né? Não, tecnicamente então por que o Palmeiras foi comprar essa briga? O Palmeiras foi comprar porque era uma oportunidade de mercado. O Palmeiras olhou para a situação, acho que o Nicoletti ele traz muito bem essa questão de, muito provavelmente, um dos 2 laterais vai ser negociado. Isso é fato. Então você tem hoje um jogador no mercado que pode não ser o cara perfeito, mas ele te dá, tecnicamente, uma condição de você tirar um Piquerez, se ficar o Piquerez e for só o Vanderlan, e te manter uma qualidade técnica aceitável. Ou vice-versa, ou você perder o Vanderlan e ter algum cara ali, ou manter o Vanderlan e perder o Piquerez, você tem uma qualidade técnica ali para manter. Então o Palmeiras entendeu que no mercado, por essa escassez, era uma oportunidade. E ele pode até, de repente, eu não sei, né, Vinícius, porque a gente pensa, perder um lateral, mas ele pode, de repente, perder um zagueiro
E o Piquerez jogar como zagueiro. Sim. Como do outro lado joga o Marcos Rocha com o Mike, não é, Marra? Sim. Pode ser. Então, porque aí o Piquerez poderia jogar na linha defensiva e o Caio jogando como ala, como o Vanderlan joga. É isso aí, Bruno. Pode fazer aquela dobradinha, né? Como ele faz pelo lado direito, pode fazer também pelo lado esquerdo. O Caio vai chegar, a princípio, para ser atacante, né? Já que tem os dois laterais, o Piquerez e o Vanderlan. Mas, como eu disse, os dois recebem constantes propostas, sondagens de clubes da Europa. E tem o interesse do jogador também de um dia jogar na Europa. São dois jogadores valorizados. Inclusive, o Piquerez mudou de empresário. Agora é o Juliano Bertolucci, que é um empresário que tem muita abertura e contatos na Europa. Então, já pensando numa futura transferência para a Europa, o Piquerez, o lateral uruguaio. Então, é muito importante, o Palmeiras já vai reforçando, já vai pensando no elenco, ele começa a fazer essa adaptação pelo lado esquerdo, jogando no ataque. O Palmeiras ainda não tem o Dudu, começa a temporada sem o Dudu, sem o Endrick, que vai defender a seleção pré-olímpica. Então, sem esses jogadores, ele começa ali na frente, mas já fica adaptado ao estilo do Abel Ferreira, já podendo fazer essa dobradinha, já podendo chegar e jogar pelo lado esquerdo e quem sabe, com a saída de um dos dois, se tornar titular da equipe do Palmeiras, com essa dobradinha, atuando com o Vanderlan, Caio Paulista, o Piquerez e o Caio Paulista. O fato é que o Palmeiras viu essa oportunidade no mercado, como destacou a Natália, e contratou o jogador. É que a gente não sabe como são essas reuniões, né? Mas, tipo, se eu fosse convidado para passar o Natal na casa do Bruno, eu fatalmente ia olhar para aquela bicicleta que fica exposta e que ele pedala para lá e para cá e tal, e ia pensar, puxa, essa bicicleta é super legal, tal. Quando você quiser, eu tô aqui, hein? E aí ele ia falar, não, essa bicicleta que eu comprei junto com aquele óculos, nossa, esse óculos está lindo, tal. Me interessa também. Quando você for se desfazer de alguma das duas, Bruno Rodrigues, Caio Paulista. Eu não estava na reunião, eu não tenho detalhes da reunião, mas acho perfeitamente normal, assim como se eu passasse o Natal na casa do Bruno e se ele me mostrasse a bicicleta, eu ia ficar de olho também em algumas outras coisas, porque eu queria ter aquele porte atlético dele. Atlético não, aquele porte, no caso do Caio Paulista. A gente entendeu. Mas é muito claro. É o mesmo empresário. Você está na mesma casa, gente. É o mesmo empresário. E eu acho que isso, sim. E aí eu não estou falando que é venda casada, não é? Não tente ler nas entrelinhas. É normal que tenha um interesse. Sim. E se já tem o trânsito, fica muito mais fácil. E do outro lado, o trânsito, me parece, que virou, assim, bagunça. O outro lado virou um trânsito, eu não quero mais passar por aqui. Porque as relações agora tá congestionado. Esse trânsito não dá para passar por ali. E nisso é possível você acreditar que a relação tá boa do Palmeiras com o empresário. Porque o Anderson Barros, ele tem uma relação desde a época do Botafogo boa com o Uran. Sim. Né? Não, o Uran tem trânsito em diversos clubes no Brasil. Claro. E é bom ter trânsito com ele. Sim. Porque ele representa muito jogador. Então é negativo para o São Paulo. É algo que o São Paulo pode continuar perdendo. Encerramos o nosso Sport Center lá no Palmeiras, porque o Vinícius Nicoletti tem acompanhado não só a questão do Caio Paulista, mas ainda do Caio Alexandre, ainda do Maurício, outros nomes que foram, assim, especulados por aí, Vinícius. É isso aí, Bruno. O Palmeiras segue em busca de jogadores para o meio-campo, né? Tem um acordo com o Caio Alexandre, ele já falou sobre isso, revelou que tem uma negociação com o Palmeiras, já se acertou com o jogador, agora falta fechar com o Fortaleza, que quer mais de 24 milhões de reais pelo jogador no meio-campo. Então, precisa se acertar com o Fortaleza. Sobre o Maurício, o Palmeiras ouviu a situação do jogador, o Internacional quer 8 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do jogador, aí ele se transferiria para o Palmeiras, quase 50 milhões de reais. O Palmeiras está estudando essa situação e até ontem não teve uma proposta formal. E o último nome para o meio-campo aí, claro, tem outros, mas o outro nome revelado é o Cauli. O Palmeiras ainda não desistiu da contratação do jogador que é destaque do Bahia, convenceu o atleta que é importante uma transferência e tenta convencer também o Bahia, que é muito bom para os dois lados, para o Bahia e também para o Palmeiras, uma transferência que valoriza o atleta. Então o Palmeiras está tentando convencer o Bahia, mas o Bahia
irredutível. Inclusive, quer igualar a proposta salarial do Palmeiras para o jogador ficar tranquilo no Bahia. Um aumento de salário para o Cauli. Muito difícil essa negociação. Bruno. E a gente vai seguir acompanhando então também nos próximos dias. Obrigado, viu, Vinícius? Até mais. Tchau, abraço a todos. O Caio Paulista, ele tem a qualidade do drible, né? Ele tem essa questão de furar a defesa com drible. E para jogar numa posição de ala, como o Palmeiras tem usado, também serve bastante para o 1 contra 1 ali. Não sei como é que vai ser, se ele vem para ser titular. Eu acho que o Piquerez tem muita força dentro do elenco do Palmeiras hoje para perder a posição. Mas serve como uma bela alternativa. Sinceramente, não acredito, a princípio, que o Piquerez perca a posição com o Caio Paulista, de forma nenhuma. Não vai Fica uma alternativa dentro do elenco e é importante que você tenha alternativas, e ele pode jogar até em outras funções, né? Ele não pode jogar, não pode ser escalado como o Mike é escalado mais à frente, às Pode, vezes, inclusive junto com o Piquerez? A origem dele é mais à frente, ele pode jogar do outro lado. Ele é atacante, né? Agora, Ele era atacante. vai ser um ano de muitas ausências do Piquerez, né? E o reserva imediato é o Vanderlan. Então, para o Palmeiras, o Caio Paulista aparece mais como um complemento de elenco. No São Paulo, ele era titular. Ele deve ter pesado isso, o staff dele deve ter pesado Ou isso. pode ser usado mesmo pensando no elenco como um ponto esquerda. Pode. O Abel é um técnico afeito a esse tipo de tentativa. Pois é. Na ausência do Dudu, de outros jogadores, você pode jogar normalmente com o Piquerez como lateral e ele mais à frente. Se ele estivesse no Palmeiras na Libertadores, com os problemas que o Palmeiras tinha, que não achava um jogador ali, ele teria jogado. E jogado bem. Que, na verdade, o que o Abel fez quando perdeu o Dudu, ele escalou o Arthur do lado esquerdo, não foi? E acabou não dando certo. Mexeu onde estava dando certo. Mas o Eugênio avisou aqui, tinha o Breno Lopes. Por que não usou o Breno Lopes? Tinha o Hendrick. Aquela altura ali, acho que o Abel não confiava. Ele encasquetou com algumas situações que não sentiu estavam firmeza. Claramente dando certo, não estavam dando Breno certo. Lopes vinha também de um... É bom lembrar. Problema de com a torcida. um atrito recente na época com a torcida, quando ele fez aquele gol contra o Goiás, que ele acho que fez assim, né? Fez esse gesto. A torcida não gostou. Mas se provou depois que era uma boa opção, né? No Campeonato Brasileiro foi tanto ele quanto o Hendrick, né? Ali o Abel ele errou, mas depois perdeu a Libertadores, acho que muito por essa dificuldade de encontrar o time, né? Após a saída do Dudu. Ele demorou muito. Aí, depois que foi eliminado, teve a data FIFA, ele parou, repensou, desenhou um novo Palmeiras, com uma nova formação tática, e as coisas funcionaram. O Palmeiras acabou campeão brasileiro. São as idas e vindas do futebol. Mas sim, eu acho que o Caio Paulista dá essa possibilidade, jogar como um ala, jogar como um ponta. Se a gente pensar que o Arthur é canhoto e joga aberto pela direita, ele também pode jogar pela direita. E tem a característica do drible, né, que é algo... importante no futebol. Eu acho que é uma contratação que, se não é de um jogador estrelar, esse jogador vai chegar aqui, vai parar aeroporto. Não é isso, mas é um jogador que tem a contribuir para o elenco. Quando ele jogar no lugar do Piquerez, ou seja por convocação do Piquerez, ou às vezes o cara está suspenso, machucado, ele não tem o mesmo poder de marcação, né? Não, é diferente. Bem menor, né? Mas é aquela história. O Palmeiras hoje termina o ano jogando com 3 zagueiros, né? E aí liberando o lateral para se transformar num ala, de fato. Então, dentro disso, dessa ideia do Palmeiras jogar com Gustavo Gomes, com o Luan fazendo essa mescla de hora ser um líbero, hora se transformar num volante, né? E o Murilo, aí você tem ali condições de sustentar a presença de um lateral que é mais ofensivo do que de defesa. E dá uma enfraquecidinha no São Paulo. Não, isso que eu ia perguntar. Para completar o assunto, o São Paulo ele vai ter que ir ao mercado. Ele não tem substituto no elenco. Tem o Wellington. Tem o Wellington, mas é do mesmo... É um bom jogador. Eu acho que para jogar, acho que desfalcou mais o elenco do que o time. Não precisaria, então, uma contratação? Não, precisa porque não pode ter um lateral só. É mais para elenco. Se fosse jogar hoje, se o São Paulo entrar em campo hoje, entrar com o Wellington, não é o fim do mundo. E na zaga, que ele tem? Alan Franco, Diego, né? Diego Costa, é isso? E precisa de um companheiro à altura para o Arboleda.
um deles se prova capaz disso ou tem que ir para o mercado.